paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical, dando aí o prosseguimento aos estudos deste segundo trimestre de 2022, onde estamos aí estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E chegamos aí, professor Márcio, à lição já de número 8, né? É verdade. Passamos aí da metade do trimestre, partindo para o final, trimestre maravilhoso. E hoje aí vamos dar início a um novo capítulo, né? Sim. Do Sermão do Monte. Vamos iniciar aí o estudo do capítulo 6 ali do Evangelho de Mateus, né? E o título da lição que nós vamos estudar hoje é Sendo Verdadeiros, né, professor Márcio? Exatamente. Todo cristão tem que ser verdadeiro, né? É o que se espera, né? Pode haver falsidade na vida do cristão. Seguindo o seu mestre, que é Jesus, tem que ser verdadeiro. Exatamente. E qual então deve ser aí a motivação, né, do seguidor de Jesus? Principalmente o primeiro tema aqui que a lição vai falar a respeito das ofertas, né, da esmola, da ajuda aos necessitados, né? Qual que deve ser a motivação do crente? Qual deve ser a motivação do cristão quando ele estende a mão para ajudar um necessitado, né, professor Márcio? Verdade. Será que a motivação dessa ajuda ao necessitado, né? Será que é uma motivação verdadeira? Será que é uma motivação correta? Ou será que por detrás tem os seus interesses próprios, professor Márcio? É verdade, a nossa motivação tem que ser sempre a mais sincera possível. Com certeza. A verdadeira. Né? Certeza. Nós estamos sabendo já, né, professor Fabiano, que tem muitas pessoas que fazem a motivação deles é algo que estão esperando lá na frente. Exato. Né? Por exemplo, estamos num ano político. Então tem muita gente agora sendo o pai dos pobres. Verdade. Ajudando todo mundo. Por quê? Qual é a motivação dele? É um cargo que ele quer conseguir depois. Com certeza. Essa motivação é errada. Nós não, como cristão, nós temos que ajudar com sinceridade. Exatamente. Nossa motivação tem que ser pura. Pura, tem que ser exatamente. honesta, tem que ser reta, né? E acima de tudo tem que ser filtrada, né, professor Sim. Márcio, pelos ensinos de Jesus, né? Principalmente aqui no Sermão do Monte, né? Onde Jesus mostra aí o que nós devemos fazer para andar conforme os seus caminhos para alcançar o reino de Deus, né? É isso que nós vamos ver na lição de hoje, né? O texto áureo da nossa lição se encontra lá no Salmo 32, verso 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Uma outra versão, professor Márcio, a NTLH da linguagem de hoje, diz assim esse salmo: Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Olha só que profundo isso, né, professor Márcio? Então não adianta aí o homem usar máscaras diante de Deus. Não né? adianta. Pois ele conhece o que está no coração, no íntimo da pessoa. Então não adianta nós querer usar de falsidade com Deus, porque Deus sabe o que se passa dentro do coração. Nós vamos ver muito na lição de hoje, né, professor Márcio, que nós conseguimos até enganar exteriormente, né, as pessoas, mas no interior é somente Deus conhece, Deus sabe qual que é a intenção, né, real da pessoa quando a pessoa faz algum ato, principalmente dentro da casa do Senhor, né? É verdade. Principalmente, nós estamos falando aqui para aquela pessoa que se diz seguidor de Cristo. Exatamente. Então ele tem que mostrar exatamente aquilo que aprendeu com o seu mestre. Exato. E uma das coisas é isso aí, é a verdade. E Jesus disse mais ainda, ele disse: eu sou o caminho, né, sou a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Então toda vez que um cristão mente, é hipócrita, ele está ferindo quem? Jesus, ele está ferindo Jesus, que é a verdade. É verdade. Usa de hipocrisia, de falsidade, ele está ferindo a Jesus, que ele é a verdade. É verdade. Então não adianta a gente querer encobrir aí Não. os nossos pensamentos, os nossos atos, né, nossas motivações pecaminosas com boas ações. Não. Não adianta, pois Deus sonda a mente humana. Deus sabe o que se passa lá no íntimo. Às vezes você mesmo está se enganando, né? Sim. A própria pessoa está se enganando fazendo esse tipo de ato, né? Causando esse tipo de situação, porque ela acha que com isso está ganhando o céu. Muito pelo contrário, né? Com isso ela está se distanciando do céu, porque Deus sabe aí da intenção de cada um.
A nossa verdade prática destaca que Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Esse é o ponto, né, professor Márcio? Exatamente. As pessoas querem obter glória diante dos homens. É como diz, né? Está ali não por causa de Jesus, está por causa de cargos, está por causa de homens, para agradar aí o seu superior. Isso está totalmente errado, né? Totalmente. Ou então está fazendo um trabalho de filantropia, de assistência, mas para agradar, para mostrar, no caso nosso, para o pastor da igreja, para quem que ele quer mostrar ali. Então, nós temos um exemplo lá em Atos capítulo 5, professor Fabiano, daquele casal, né, Ananias e Safira. Eles tiveram, até a ação foi boa, mas a motivação deles era errada. Eles venderam a propriedade, guardaram um pouco do dinheiro e tentaram enganar Pedro e a igreja primitiva, porque eles queriam glória dos homens. Eles olhavam que Barnabé era muito bem aceito, mas Barnabé fazia desprovido disso, ele fazia de coração. Ele vendeu a propriedade, trouxe o dinheiro para ajudar na igreja de coração. Então o casal que quis fazer o quê? Quis ganhar também glória, e aí combinaram e esconderam a parte. Mas o Espírito Santo, que vê tudo, como o professor falou, de Deus nada, ninguém esconde nada, foi lá e contou para Pedro. O que aconteceu com o casal, professor Fabiano? Fulminado, né? Foram mortos por Deus. Exatamente. Imagine se essa lei valesse para hoje, hein? Pois é. Quem queira enganar as pessoas que Deus revela e cai fogo do céu na hora. E se eles fossem verdadeiros, tinha acontecido isso? Claro que não. Não, eles continuavam com o dinheiro deles lá no banco, davam a parte que eles queriam para a igreja e iam ser bem vistos pelo povo. Mas eles colocaram no coração deles o pensamento humano. Exato. Eles queriam ganhar até talvez mais glória ainda do que Barnabé tinha. O bom testemunho que Barnabé tinha. Com certeza. É muito perigoso isso. E né? hoje isso aí se repete. É muito perigoso isso, porque nós cristãos, nós devemos aí tomar muito cuidado para não desviarmos aí o nosso coração. É verdade. E começar a agir aí dessa forma, né, de modo que desagrada o Senhor. É verdade. Então, nenhum de nós aqui está livre desse tipo de pensamento. Nós temos que sempre tomar cuidado, porque se nos deixar aí esse ego engrandecer dentro de nós, né, professor Márcio? Esse sentimento vai acabar surgindo dentro de nós. Nós temos que tomar muito cuidado. E, infelizmente, né, dentro da igreja e fora dela, muitas pessoas aí acabam manchando e até manchando a imagem do evangelho, né, professor Márcio? Com esse tipo de atitudes, né? Com esse mau testemunho aí, fingindo, né, ser aquilo que não é. E acaba aí arrastando milhares e milhares de pessoas, né, se desviando do evangelho puro e verdadeiro, o evangelho de Jesus. Então que nós tenhamos cuidado quanto a isso, né? A lição vai falar muito sobre isso. Nós temos que continuar firmes com Jesus, não deixar nos desviar do caminho. E sabemos que nós não somos nada. É verdade. Né? Deus é tudo em nossa vida. A partir do momento que nós achamos que nós podemos andar sem Deus, esse é o momento que o inimigo usa. Né? E aí nós vamos entrar aí para o caminho da hipocrisia, da falsidade e da mentira. Exatamente aí. Os objetivos da lição de hoje é contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia, colaborar no auxílio ao próximo sem alarde, e concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Se você vai acompanhar nossa aula e não tem uma lição em mãos, o texto base da nossa lição hoje se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Essa é a base da lição que vamos estudar hoje, né? É a nossa leitura bíblica em classe. Então, se você não tem a lição e quer acompanhar, faça a leitura desse texto sagrado, que vamos estar aí dentro desse texto aí durante toda essa lição. A introdução da nossa lição diz assim: o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Há uma consequência de quem vive esses valores, é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Que já no começo da introdução, né, professor Márcio, diz aqui, né,
fazer com que sejamos seguidores de Cristo comprometidos, né? Comprometidos com os valores do reino de Deus. Esse tipo de situação às vezes aparece, da hipocrisia, da falsidade, professor Márcio, porque tem muita gente que não está comprometido com a obra de Deus. Exatamente. Né? Ele está envolvido. Envolvido, essa é a palavra, envolvido. Esse que é o grande problema. O envolvido ele vai procurar fazer o quê? Fazer o seu reino, né? Exato. Está pensando no seu reinado. Enquanto está bom para mim, eu continuo, Exatamente. Né? E nós temos que pensar no reino de Deus, não no nosso reinado particular. Então o envolvido está pensando nisso. Ele é um ativista cristão. Quando der certo, seus interesses estão sendo respondidos, ele fica ali. Não deu, ele vai embora. Verdade. E tem muita gente que acha que é comprometido, mas na verdade é só envolvido, né? Só envolvido. A partir quando aparece o primeiro problema, ali, o primeiro revés dentro da obra, algum problema ali, já sai fora. Exatamente. Larga tudo. Deixa. Na hora que chega a prova, ele está na escola de Deus, não está? Então chega o dia que tem uma prova, o professor Deus vai aplicar a prova. Exatamente. Aí ele não fica para a prova. Exatamente. É aquele aluno que não vem, sabe? Aí ele nunca vai ser aprovado. E ele vai buscar outros lados que vão facilitar os seus interesses. Aí ele vai ser o quê? Hipócrita. Está vivendo uma hipocrisia. Nós vamos ver agora o que significa hipócrita, né? Exatamente. E muitos dentro da igreja é assim, né? Sim. Até manifesta ali, parece ser uma prática religiosa bonita, né? Manifesta assim, exteriormente, né? Belas canções, né? Grandes louvores, grandes pregações, sermões, palavras, só que fazem isso apenas do lábio para fora, né? Para enganar as pessoas, né? Só de aparência, né? Podemos dizer assim, mas o coração verdadeiramente não é do Senhor. Jesus falou sobre isso, né? Exatamente. Falou, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que é a mente está pensando longe, está pensando... Exatamente. Eu estou fazendo aqui uma caridade para o professor Fabiano, mas pensando no que eu vou receber já. O que eu vou ganhar fazendo isso aqui? Quem está vendo? Né? Tudo por interesse próprio, né? Nós vemos muito hoje, né? Bastante. A pessoa está entregando um pão e já está tirando uma foto aqui, já está fazendo... Exatamente. Tem muito momento que não para de uma mera exibição, né? Parece um show. Veja, professor Fabiano, que o próprio Jesus vai dizer depois também, em outro texto, que a nossa luz tem que resplandecer para que os homens vejam as nossas boas obras. Então Jesus não está dizendo que é para esconder, mas ele está dizendo qual é a motivação que você está fazendo. Com certeza. Entendeu? Qual é a tua motivação que está fazendo essa obra? Por que você está fazendo isso? O que você está pensando? O que você quer ganhar com isso? É isso que ele está dizendo. Porque ele falou, a sua luz resplandeça, vai clarear e os homens vão ver que está sendo uma pessoa que está ajudando. Mas é a motivação. Exatamente. Nós temos que fazer aqui a obra de Deus para glorificar o nome do Senhor acima de tudo. Jesus mesmo disse, eu estou aqui para glorificar o nome do meu Pai. Então nós estamos aqui também para glorificar o nome do Senhor e, se por vontade de Jesus permitir, alcançar o céu. Né? Mas primeiro nós temos que estar aqui para agradar o nosso Deus. Né? Infelizmente tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, né? Que trabalham dentro da igreja, que não querem o serviço, né? Querem ser vistos. Eles confundem ministério, né? A palavra ministério como é. É uma profissão, é um meio de vida. E não é ministério, é um trabalho para a obra de Deus. Exatamente. Professor Fabiano, tem muita gente, muitos crentes, que eles querem saber o que a igreja pode me proporcionar. O que a igreja me dá. É assim que funciona? Não. É o que eu posso fazer pela igreja. Pela igreja física, aqui onde nós estamos no templo, e pela igreja do Senhor, a igreja espiritual. Aonde que eu vou? Aonde que Deus vai me mandar? Tem até um hino da nossa harpa que diz, onde mandar eu irei. Mas será que vai mesmo? Qual é a motivação? Por causa desse tipo de pensamento, professor Márcio, o que a igreja me oferece, que tem muita gente que fica aí pulando de igreja em igreja. Exatamente. Não para em igreja nenhuma, porque ela está... Ele quer os seus interesses. Está olhando ali o que essa igreja, o que eu posso tirar dessa igreja, né? E não se colocar à disposição da igreja, né? Então esse tipo de pensamento é totalmente errado. Tem a ver com a lição, sim. Tem a ver com a nossa lição, porque é a motivação do coração, né? O trimestre inteiro está falando sobre isso, né, professor Márcio? Da motivação do coração da pessoa. Esse é o ponto principal aí desse trimestre. Ponto 1 da nossa lição, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Subtópico 1, a definição de hipocrisia. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita,
como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo, que conhece a natureza humana. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Aí vale muito a transformação da pessoa. Né? Se a pessoa passou por uma real transformação, né? Se ela passou ali com contato, né? Uma intimidade com Jesus, com certeza aqui o que passa no coração dela vai ser exposto exteriormente. Mas se não houve uma transformação, exteriormente até vai mostrar uma coisa, mas interiormente é outra coisa, é outra motivação, né, verdade. Professor Márcio? Um dos características do hipócrita, professor Fabiano, é querer fazer exposição da sua vida espiritual. Ele precisa que as pessoas vejam que ele é espiritualizado, que ele é espiritual, que ele é melhor que todos, né? Tem que estar em evidência. Tem que estar em evidência. Ele visa os aplausos. Na igreja é um profeta, uma profetisa, mas em casa, professor Fabiano, é uma fera. Maltrata a esposa maltrata o marido, vice-versa. Os filhos na igreja podem ser até profeta, mas em casa não obedecem os pais, vivem como querem. Então, o hipócrita, ele sempre vai se mostrar dentro da comunidade que ele vive, na igreja, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Perfeito. Mas isso aí não dura muito tempo, não. Porque as coisas vão aparecer. Porque sabe qual é a verdadeira, o que vai ficar, o que marca, é o que vem de dentro para fora. Então, quando eu estou no meu interior, está mostrando, o exterior está mostrando o que tem dentro de mim, aí permanece, aí é verdadeiro. Mas disfarçar, nós vimos aqui, né, o que é do grego, né? Eram os atores. A atuação. Eles iam atuar, né? E bem lá no gregos, começo, na Grécia Antiga, ainda era com a máscara, para que ninguém soubesse quem estava ali. Então aquela máscara que eles colocavam trazia eles de uma outra pessoa, de um outro comportamento. Então o hipócrita é isso. Na igreja ele é uma coisa, mas em casa ele é outro totalmente diferente. Exatamente. Esses atores gregos, né, eles atuavam, né? Eles interpretavam ali atitudes e gestos que não eram deles. Não eram né? deles, exatamente. Era um trabalho. Né? Então esse nome ficou atrelado a essas pessoas falsas. Então a hipocrisia, então, professor Márcio, é o ato de fingir, né? Fingir o que a gente não é. Sentir o que a gente não sente, crer naquilo que a gente não crê. É uma enganação, é a falsidade. E como o professor Márcio, tem muita gente que é uma família de margarina, da comercial da margarina. Todo mundo perfeito. Mas apagou, saiu dali, entrou em casa, fechou a porta, se transforma. Exatamente. Isso é hipocrisia. Isso aí vai custar caro para a pessoa. Porque vai custar a sua salvação. Exatamente. Jesus quer um coração verdadeiro. Não está dizendo que é um coração perfeito, que é uma pessoa perfeita, não, mas verdadeiro. Tanto que a perfeição nós temos falha, nós temos que reconhecer que temos, não adianta. Exatamente. Tem outro também, professor, eu posso falar? Pode. Na igreja ele demonstra ser uma pessoa honesta. Já fora, professor Fabiano, no comércio, meu Deus, é um mal pagador, deve para todo mundo. Mas na igreja você olha, é um hipócrita. Na igreja ele parece aquela pessoa, sabe, espiritual. E muitas questões do hipócrita também, ele gosta de ter ele tem aquela ameaça espiritualizada, sabe? Olha, eu oro de madrugada, eu oro de noite, eu vou no céu, eu faço isso, para o outro ter medo dele. Isso é hipocrisia. Vida espiritual não se mostra, as pessoas têm que ver em nós. Exatamente, com relação a pessoa mal pagadora, né? Se mostrasse uma pessoa honesta dentro da igreja e mal pagadora, já aconteceu a situação de donos de comércio ligarem para o pastor da igreja. Sim. Falar, tu está sabendo esse irmão, esse obreiro que está do teu lado aí? Então, ele está devendo aqui. Cobre ele, senão vou dar um tiro na cara dele, no meio da igreja.
Já aconteceu, irmãos. Então isso é muito sério, não é brincadeira. E às vezes essa pessoa ele faz parte do conselho que está punindo o outro que deve. Meu Deus. E ele também. Então, nós não podemos viver de hipocrisia. Nós temos que ser verdadeiros, como Cristo nos ensinou. É isso que a nossa lição está falando. Né? Exatamente. Então não busque os aplausos. Busque uma vida espiritual. Não precisa mostrar isso. Deixa que as pessoas vejam. Não podemos agir com fingimento, com falsidade. Não. Né? Temos que agir temos verdadeiramente. Que ser o que somos, né? Temos que ser puros, honestos, ser realistas, né? Não é querer forçar e mostrar uma imagem que a gente não é. Até porque vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde. Com certeza. E daí? A pessoa pode até fingir por um certo tempo, professor Márcio, mas ela não consegue se manter nessa situação a vida inteira. Não adianta. E no reino de Deus é mais ainda, porque está na Bíblia, né? Não permanece, quem vive de engano não permanece na casa do Senhor. Deus não permite, né? Não Deus não permite. Chega um momento que Deus revela. E a pessoa... Não é mais fácil consertar, pedir perdão, mudar a situação. Não, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa verdadeira, né? Eu conheço pessoas endividadas, não sabe, até o ano 2050, para manter a aparência. Né? Compraram tudo para manter a aparência, porque não podem aparecer na igreja com a mesma roupa 2 cultos, 3 cultos, tem que ser diferente, tem que ser o carro do ano, etc. e tal. Aí pega o carro novo e ele escreve lá atrás, foi Deus que me deu. É, verdade. Isso aí é o quê? Está dentro da hipocrisia. Está vivendo aquilo que não é. Verdade. Muito complicado isso, irmãos. Nós temos que viver longe desse tipo de sentimento. Vamos ser realistas, não precisamos, não fazemos parte do mundo. Não. Nós não temos que viver como o mundo vive. O mundo é assim. As pessoas mundanas são assim, elas vivem de aparência, elas vivem de ostentação, elas vivem para ficar se mostrando que é uma melhor do que a outra. Mas nós, cristãos, somos chamados para viver na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Nós não temos que andar nisso. Se tem esse tipo de pensamento dentro de você, meu irmão, ore para Deus, para que Deus tire esse tipo de sentimento dentro de você, para você andar como Jesus mandou que nós andemos, porque você está mostrando a tua salvação em risco. Isso é muito perigoso, não é brincadeira isso, é muito perigoso. A tua salvação e até daqueles que vivem em volta de você. Então é uma responsabilidade muito grande. Então temos que tomar cuidado com a tal da hipocrisia, com a falsidade, com o fingimento. Sermos honestos, não apenas com Deus, mas com nós mesmos, né, professor Márcio? Exatamente. Subtópico 2, a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Mateus 6:1. Os discípulos de Cristo, que vivem seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Então essa prática, né, professor Márcio, de dar esmolas, né, sim, era tido ali em alto conceito, né, dentro do judaísmo, né? Ou seja, era uma tradição ali do judaísmo, né? Os judeus até consideravam ali que os homens espirituais, né, mais espirituais, né, aqueles que com devoção extrema ajudavam os necessitados, né? Então, quanto mais ajudava, nossa, esse é espiritual, esse está com Deus mesmo. Então, quanto mais ajudava, mais mostrava ali, né? Mais era considerado espiritual. Era isso que eles buscavam, né? Exato. Esse reconhecimento ali das pessoas em volta. Exatamente. Né? E também buscavam aí uma aproximação de Deus através das obras. E não é isso que a Bíblia ensina. Não. Né? Não é isso. Jesus ensinou que Deus construiu um caminho de boas obras para os salvos andar nele. Exatamente. Então aquele que é salvo, ele faz a boa obra, mas não é para ganhar salvação, não é para se aproximar de Deus. É porque ele tem no seu entendimento que ele precisa ajudar o outro. Exatamente. Porque ele também precisa de ajuda. Tem pessoas que não precisam de ajuda financeira. Exatamente. Tudo bem, mas de uma outra ajuda ele vai precisar. Então eles faziam muito isso como religião, eles eram religiosos.
eles estavam em paz com a comunidade, né? As pessoas diziam, olha, aquele lá ele ajuda, então aquele lá tem um lugar especial no céu. E não é verdade. Eles até achavam, né, que aqueles que eram mais ricos, né, Sim. tinham mais facilidade de alcançar a salvação porque eles tinham mais possibilidade de ajudar os pobres. E aqueles que tinham menos poder aquisitivo tinham mais essa dificuldade. E eram chamados até de mais abençoados. Exatamente. Não tem muita diferença da teologia da prosperidade de hoje, tem né? Algumas religiões, né? Tem algumas religiões aí hoje que tem esse mesmo tipo de pensamento, Sim. né? Que acha ali que a salvação vem por boas obras, por boas ações, por ajudar o próximo. Acha que as esmolas vai redimir os nossos pecados, né? É para se sentir melhor. Então, exatamente. Fez um monte de besteira daí que vai lá e compra. Tem uma grande igreja aí, talvez uma das mais fortes do mundo, que prega isso, que ensina isso, né? Chega até a salvar os mortos que já estão lá num lugar lá que por boas ações aqui. Aí tem outra que fala ali que pelas nossas boas ações, por ajudar o próximo, né? Vamos lá reencarnar lá na frente, né? Vamos ter uma vida melhor lá na frente. Sim. Então tem umas religiões aí que... Tem outra que fala que se você não está prosperando financeiramente, você está em pecado, porque Deus não se agrada de você. Atrelam tudo. E por aí vai. As heresias sempre existiram no mundo e sempre vão existir. Com certeza. Aí depende de quem está lendo a Bíblia, estudando. Se quer viver enganado, fazer o quê? Aí a pessoa pergunta, mas essas pessoas que estão sendo enganadas aí por essas heresias, por essas ideias, né, por essas convicções, né, podem ser salvas, né, porque estão sendo enganadas, né? Esse que é o problema. Elas têm a grande chance de não ser salvas. Por quê? Porque a verdade está aqui, ó. E aí volta lá a motivação. Exatamente. Por que motivação eles estão buscando essas coisas? Tem isso também. Com certeza. Tudo vale. Tudo que está escrito aqui na Bíblia vai se cumprir. Sim. E aqui está escrito que só vai para o céu quem entregar a sua vida para Jesus e andar nos caminhos de Jesus. É verdade. Então, qualquer tipo de erro que essa pessoa esteja cometendo que não está aqui na Bíblia, que não condiz com os mandamentos de Jesus. A Bíblia, professor Fabiano, ela não impõe nenhum tipo de benefício para ninguém. Ela diz assim, você aceitou Jesus, agora tem isso aqui para fazer. É obrigação. Tem que fazer isso, isso, isso. Ela não põe assim, não tem troca. Faça isso que você vai ganhar aquilo. Não tem, não existe. Barganha, né? Esse ensinamento é falso. Não é barganha. A Bíblia diz isso. Jesus falou assim, tive fome e não me desse comer, tive sede e não me vestisse. E fala lá uma lista de coisas. Aí pergunto para ele, mas quando nós fizemos isso? Ele falou, toda vez que você faz para um dos pequeninos, está fazendo para mim. Exatamente. Toda vez que você nega isso para um dos pequeninos, está negando para mim. Para mim também. Mas Jesus não disse, faça isso e o céu será teu. Não. Ele falou, aqui, só vai herdar o céu aquele que aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador, como seu libertador. É verdade. E seu Senhor também. Tem gente que quer só o Salvador, não quer o Senhor. Quer o Senhor. Porque o Senhor manda, porque o Senhor dá ordem, porque servo obedece a Senhor. Então é isso. Então, as boas obras elas vão fazer parte sempre da vida de todo mundo, mas não traz benefício nenhum. Não é porque eu estou fazendo boa obra que eu vou ter uma placa lá no céu exclusivo. Não. A boa obra faz parte da vida do cristão. Da vida do cristão. Mas não tem nenhum benefício porque está fazendo a boa obra. Não. Reflexo é uma obrigação dele fazer. Exatamente. Já que ele entendeu agora que ele é um servo de Deus, é uma obrigação dele ajudar. É verdade. Então quem oferece benefício somos nós, os humanos que oferecem. Deus não. É verdade. Subtópico 3. As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, a oferta, o nosso espírito, a oração e o nosso corpo, jejum, e são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus,
pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Então aqui em Tiago, né, que é o texto destacado aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 27, professor Márcio, está escrito assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então o Tiago aqui, né, professor Márcio, resume aí tudo que envolve a verdadeira adoração a Deus, né? Não é uma definição da religião, né? Não. Mas aqui nos lembra que a religião, sem essas coisas, é uma religião que não vale nada, né? Sem serventia nenhuma. Né? Então nós devemos aí mostrar esses atos aí no nosso dia a dia, ajudando o próximo. Né? Exato. E quando o Tiago fala ali, se livrar da corrupção do mundo, a corrupção está envolvendo tudo ali. Tudo. Mentira, adultério, falsidade, tudo aquilo que não agrada a Deus é corrupção. Exatamente. Porque muita gente acha que corrupção é só financeira. Não, né? Não, a mentira é uma corrupção. E aliás começa em casa, né? Porque começa com umas pequenas mentiras lá perto dos filhos, está corrompendo já. Corrompendo. E o professor Fabiano falou muito bem. O Tiago deu um resumo, falou: ó, você quer ser o servo de Deus? Faça isso. Por que ele fala de viúvos e órfãos? Porque na sua época eram as pessoas que mais necessitavam. Necessitavam na época, era tinha isso. muito. Ele fala, essa é a religião imaculada, cuidar, ajudar o outro. Muitas viúvas que tinha muitos cristãos que tinham sido assassinados, homens, sim, né? E ficavam as mulheres. Ficavam as mulheres. É bem isso mesmo, né? Então nós devemos aí exercer, né, nosso papel de cristão. Exato. E ajudar o próximo, né? Então se tem algum necessitado próximo da sua casa e você tem condição de ajudar, ajude. Não menospreze esse mandamento que Deus deixou aí na Bíblia. Exatamente. Ponto 2, auxiliando o próximo sem alarde. Subtópico 1, qual é a motivação do teu coração? Aqui está fazendo uma pergunta, né? Qual é a motivação do seu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus, como também nos ensinos de Jesus. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa a gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que, às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Então, o crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Então, a grande questão aqui, né, professor Márcio, é dar as esmolas aos pobres, né? Não é, ou melhor dizendo, não é dar esmola, não é o dar esmolas aos pobres, né? Mas sim a motivação. Motivação. Né? O que está levando a pessoa a fazer aquilo? O que o coração está pensando naquele momento que a pessoa está ajudando? Né? Será que é a motivação certa ou será que é a motivação errada? Quando eu levo um alimento para uma pessoa, eu tenho que pensar que eu tenho fome também, ela está sentindo, eu não quero sentir fome. Então a motivação tem que ser essa. Eu vou levar lá para socorrer ela na fome dela, porque eu também estou com fome e eu não gosto. Não quero ter fome. Essa é a motivação. Exatamente. Eu lembrei aqui, professor Fabiano, do namorado, né? De vez em quando o casal está namorando, um presente para cá, outro para lá. Depois briga, não quer mais, um pede para o outro devolver, né? Qual foi a motivação, né? Exatamente. Não, me devolve tudo que eu te dei, não vai ficar nada lá. Então, é motivação errada. Então, nessa aqui também, a pessoa tem que fazer não esperando retorno. Ele não pode fazer o bem esperando que aquela pessoa que ele está fazendo o bem vá retribuir. Não. É por isso que tem pessoas que eles querem fazer, como nós já explicamos aqui, ele quer fazer o bem sobre os holofotes, porque ele sabe que a pessoa que ele está ajudando ali, ele não vai poder retribuir mais a mensagem que ele está passando através dos holofotes, pode trazer o que ele quer. É verdade. Que é o caso, por exemplo, de quem aí do lado da vida política. Ele vai ajudar, mas a motivação dele é o voto daquela pessoa. Tem intenção, né? Tem intenção. Como e é exatamente isso que a Bíblia... Como diz, né? Segundas intenções, né? É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Né? Nós temos que fazer... Qual é a motivação do nosso coração em ajudar? É ajudar.
Ajudar porque precisa, pronto. Exatamente. Então nós não devemos aí praticar estes atos, né? Ajudar os necessitados para ficar em evidência. Não é assim que procede aí o coração, né? Ou alguém que tem aí o coração transformado por Jesus. E outra coisa que o professor já falou, e nem ajudar também para abater como uma espécie de imposto de renda, para abater os nossos pecados. Bom, eu fiz as coisas erradas aqui, eu vou lá e ajudo, Deus passou. Compensar, né? Não vai compensar. Balancear um pouquinho. E não é essa a motivação, exatamente. Isso acontece muito. Verdade. As pessoas vão ajudar com uma espécie de compensação dos erros que fizeram. E não é essa que ela... É evidente que quem está precisando vai pegar, ele Com precisa. certeza. Ele não vai perguntar, mas quem está levando é que tem que saber a motivação que ele está fazendo. É verdade. Subtópico 2, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para o orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino. Então, no momento, né, professor Márcio, em que o crente, que o cristão ali se propõe a ajudar o seu próximo, né? Sim. A primeira coisa que leva em consideração é o seu relacionamento com Deus. Se ele está bem com Deus, né? Se ele está bem com Deus, está em dia com Deus, com certeza a motivação vai ser a motivação certa. Exato. Que vai aqui estar seguindo os princípios bíblicos e está ajudando o próximo de coração mesmo. Mas se não está de bem com Deus, se tem algum probleminha, pode ter certeza que a motivação é errada, que ela quer aparecer, ela quer estar em evidência. É o que acontece muitas vezes, né? A pessoa mostra, né? Diz, nossa, a pessoa está bem com Deus, mas na verdade lá dentro ela está totalmente quebrada com Deus, né? Exato. Mas o que vai ficar ali é a parte exterior que nós estamos vendo. Exatamente. Aquilo que nós estamos vendo da pessoa. Mas ele sabe no seu interior que a motivação dele é qual é. E Jesus está chamando exatamente para o exame introspectivo. Exatamente. Sou eu que tenho que saber a motivação. É o professor Fabiano que tem que saber a motivação dele. Com certeza. Porque você olhando para mim, olhando para você, não vamos poder, por mais que a gente conviva junto, esteja sempre junto, mas não vai descobrir. Quem vai descobrir? Quem sabe é Jesus. Com certeza. Agora, a motivação, ela tem que ser nossa. Nós é que temos que saber por que estamos fazendo aquilo. Com certeza. Porque se eu estou bem com Deus... Vai impressionar, né? Quem, né? Se eu estou bem com Deus, eu tenho certeza que eu estou bem com Deus. Faço minhas obrigações com Deus. Não tem por que me ficar me preocupando e ficar me mostrando para os outros. Não, de jeito tem as coisas que eu faço para glorificar o nome do Senhor. Não precisa levar a televisão junto com você. Exatamente. Você vai fazer porque tem que fazer. Exatamente. Veja, professor Fabiano, também aqui nós não podemos confundir. Por exemplo, a pessoa tem lá ele faz esse trabalho, ele tem que divulgar o trabalho até para conseguir. Vamos pegar aqui a questão de alimentos, né? A pessoa está distribuindo cesta básica, ele está fazendo uma campanha. Então ele vai divulgar isso para ele conseguir o alimento para levar para aquela comunidade. Exatamente. É diferente. Precisa, né? É diferente do que nós estamos falando aqui. Ele precisa divulgar, ele precisa arrecadar, ele precisa ter alimento para poder levar. Então a motivação dele é ajudar aquela pessoa. Exatamente. Mas nós estamos falando, Jesus está falando aqui muito no particular de cada um. Isso que se promove, né? Ele está falando exatamente, muito aqui, né? E até muitas vezes a gente sabe que nesses trabalhos grandes, a gente sabe que Jesus sabe até qual é a promoção que vai ter. Mas Jesus está falando aqui de cada um, de cada crente, de cada salvo, o que ele está fazendo. Eu queria voltar um pouquinho lá nas orações de jejum e nas ofertas. As ofertas estamos falando aqui. O jejum também. Tem pessoas que eles jejuam para o outro ver, não é para Deus ver. Por isso Jesus falou, quando estiver jejuando, faça o quê? Lave o rosto, põe um sorriso nesse rosto e vai trabalhar, e vai para a rua, vai para o teu serviço alegre, feliz.
Não queira ter uma falsa piedade para receber elogio das pessoas. Olha como esse crente ele jejum, olha, está 3 dias jejuando. Exato. Não, já perdeu tudo, já perdeu todo o valor. E a oração também. Tem pessoas na igreja, professor Fabiano, que a oração dele é um BO de delegacia. E ele ora bem alto, para todo mundo ouvir, ele quer que as pessoas ouçam. Uma vez eu estava perto de uma pessoa que orava assim: Senhor, eu te agradeço porque se o Senhor não tivesse comigo, eu tinha ferido aquela pessoa, mas o Senhor me livrou. Ora, isso não é... Se você quer orar assim, ora lá no seu quarto, no seu quartel, na sua casa. Exatamente. É uma oração de fariseu, é uma oração hipócrita. É aquele um que Jesus disse, que batia no peito, né? É aquele um que dizia assim: eu não sou como ele, eu sou dizimista. Por não ser igual a ele. Então, a gente tem que cuidar também com a oração. Com certeza. Sem contar que atrapalha os outros que estão orando junto. É verdade. Né? Então é isso que Jesus está ensinando, né? Dizendo, ore, fale, mas não queira se promover na oração. Para alguém ouvir dizer, nossa, esse irmão é muito, essa irmã é muito espiritual, hein? É interessante que o professor Márcio está falando sobre a oração e jejum, né, que foi destacado aqui, que na próxima lição nós vamos falar sobre a oração e sobre o jejum, essas práticas aí que tem muita gente aí que está fazendo, né? Para aparecer. Para aparecer. Só para aparecer. Uma lição tem ligação com a outra, na verdade. Você vê que a gente começa uma lição e se completa na outra, né? Verdade. É muito interessante, né? Mas então que nós possamos aí, né, ser honestos, né? Aprender, né? Se estamos fazendo até hoje assim, agora nós temos um conhecimento, não vamos fazer mais. Com certeza. E vamos continuar dando prioridade para Deus, né? Sim. Fazendo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? E é sempre bom destacar também, né, professor Márcio, que essa ajuda aos necessitados, né? Essa assistência social, isso é um dom espiritual, né? Sim. Existe um dom espiritual dessas pessoas, o dom de socorro, que socorre as pessoas necessitadas. E como o professor Márcio falou, é muito necessário também, às vezes, as pessoas têm que pedir, divulgar, mostrar para poder obter ajuda. Sim. Porque às vezes você fica ali no anonimato e as pessoas não te ajudam. Tantas pessoas precisam de ajuda, se não fizer esse trabalho de divulgar, vamos ajudar, vamos cesta básica, as pessoas não ajudam. Aqui entra aquela parte que nós já falamos, que a luz resplandeça e os homens vejam suas boas obras. Eles vão ajudar a praticar também. Com certeza. Sempre tem aqueles que ajudam, né? Sim. Sempre tem aqueles que estendem a mão e ajudam. Subtópico 3, a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscarmos louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de 2 maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Então, quando a pessoa ali oferta, né, professor Márcio, então ela dá uma esmola para alguém, uma ajuda ao necessitado, né? Em momento algum, ela deve orgulhar-se disso que está fazendo, né? Que a glória é sempre de Deus, né? Você está ali por obrigação, você tem que ajudar as pessoas, né? Pois é um mandamento bíblico, né? E não deve ficar pensando assim, eu sou boa, né? Estou ajudando as pessoas. Exatamente. Né? Nossa, como eu ajudo as pessoas. Né? Esse pensamento pode surgir também, né? Ou aquele, não vou mais fazer nada, só fiz o bem até hoje. Ninguém está olhando. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não tinha um justo sequer. Ninguém fazia o bem. Não tem ninguém capacitado na terra para fazer o bem. Exatamente. Então a pessoa se acha assim, né? Não vou fazer mais nada. Olha, o que você fez, se fez por amor, está feito. É igual aquela pessoa, professor, dá um presente para você, dá uma camisa para você. Já aconteceu isso comigo. Aí onde ele te vê, ele fala, essa camisa foi eu que te dei. Essa camisa é bonita, fui eu que te dei. Que bonita, sabia, né, professor? Mas foi eu que te dei. Então, está buscando aquela motivação de que as pessoas saibam, né? E a Bíblia diz que não, que nós temos que dar em secreto, ficar quieto, pronto, que Deus vai recompensar. Tem gente que dá presente pro pastor, aí numa reunião, pastor, não esqueça que eu te dei um terno ali, tá? Não esqueça de mim, tá, pastor? Tem um relógio, hein, cuidado. Não esqueça, hein, pastor, dei aquela que gravata bonita, hein, pastor? Eu que te dei, não esqueça, tá? Já aconteceu, irmãos, olha, principalmente em aniversário de pastor, assim, né? Da pessoa, assim, dá um presente, põe meu nome aí. Não, mas tem vários presentes. Não, põe meu nome, que o pastor tem que saber que fui eu que dei esse presente.
Então vai no particular, lá entrega, né? Pois é, para que fazer isso, né? Então, parece que isso aí não tem nenhum significado, nós estamos falando, mas tem, claro porque tem. são motivações, elas começam assim e vão partindo para um grau maior. Está buscando o reconhecimento dos outros. Então, mas começa com um reconhecimento pequeno, daqui a pouco está querendo muita coisa. Exatamente. E Deus está falando, não, você não merece nada, eu estou dando o que você tem por misericórdia. Exatamente. O correto, né, professor Márcio? Quando a gente for dar um presente, for dar uma esmola, ajudar o necessitado, o correto é ficar no anonimato. Exatamente. O correto é ficar no anonimato. E leve em consideração, porque o mais importante é que Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Exato. Esse é o mais importante. É o caso da oração, do jejum também. Fica no anonimato. Ninguém precisa saber que você está jejuando e que você ora de madrugada. Para quê? Não precisa ficar falando para a igreja inteira, porque eu doei lá R$100. Autopromoção, né? Exatamente. Que acontece muito também de campanhas, né, professor Márcio? Já que nós estamos falando aqui na lição, né? Sim. Vamos arrecadar aqui materiais, campanha, vamos ajudar, e muitas pessoas levantam a mão, eu vou dar tanto, eu também vou dar tanto, marca o nome, chega no dia a pessoa nem aparece para dar. Aí tá lá o coitadinho lá do responsável correr atrás das coisas para levantar fundo. Se você quiser, um dia eu te falo, eu trabalhei em tesouraria. Acontece, irmão. A maioria daquelas mãos, mas só que tudo isso, professor Fabiano, está marcado num livro no céu. Porque Eclesiastes capítulo 5 diz assim, se for para você prometer e não cumprir, melhor não prometer, porque Deus não se agrada de quem promete e não cumpre. Exatamente. Então se alguém fala na igreja, vamos orar para o irmão Fabiano, e você levantar a mão, ore por ele. Se não orar... Ore na hora ali, já ore na saída para não esquecer. Senhor, abençoe o Fabiano. Vai. Eu também vou cobrar. Sim, vai, porque está escrito na Bíblia. Deus não se agrada de quem fica prometendo e não cumpre as coisas. Hipocrisia. Exatamente. Está na lição. Ponto 3, partindo para o final. Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe, conforme está lá em Mateus 6 e 8. É verdade. Então, professor Márcio, o homem, ele enxerga, né? E conhece apenas o lado exterior da pessoa, né? Isso nós já falamos aqui. Mas Deus conhece o coração, Deus conhece o íntimo. Então Deus observa todas as ações, observa todos os nossos atos, todas as nossas condutas. E Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração, né, professor Márcio? Exatamente. Você vê, Deus conhece a intenção, né? Antes até de estar só com aquela intenção, Ele já conhece. Então por que Ele não chega e não tira essa intenção? Não, porque nós temos liberdade de ter essa intenção, mas Ele está direcionando. Está aqui, por exemplo, nós estamos aqui falando da palavra dele. Ele está direcionando para que essa intenção seja mudada. Exatamente. Aqui em Gênesis 16 e 13 está escrito assim, né? E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Então Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo olha. Não adianta a gente querer esconder os nossos atos aí de Deus, que Deus está observando tudo. Não. E se você está fazendo coisa boa, se está fazendo coisas que agradam a Deus, Deus vai ver, Deus vai te recompensar. Sim. Não tem como nós escondermos nada de Deus. Você está no quarto escuro, você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo. Sim. Deus está vendo tudo. Deus vê tudo, né, professor Márcio? O salmista diz, né, em um dos seus salmos, para onde irei para fugir da presença de Deus? Se eu for para o céu, Ele vê. Se eu for para debaixo da água, Ele vê. Debaixo da terra, Ele vê. Ele chega a dizer, se eu for para a sepultura, lá Ele me vê também. Exatamente. Então não tem como fugir. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que reconhecer o nosso erro, a nossa fraqueza e pedir ajuda de Deus. Exatamente. E pedir também ajuda, que Deus oriente, que põe pessoas na nossa vida para nos ajudar. E aí mudando. Não precisa ser assim, mudar hoje, radical. Radical nada dá certo. Radicalismo nunca levou a nada. Mas consciente, eu preciso mudar. Eu tenho isso comigo, eu quero aparecer, eu quero fazer as coisas para aparecer. Exatamente. Sabe? Eu não quero mais isso, Senhor, como é que eu faço? Aí Jesus vai dizer para o Espírito Santo, vai lá e vai ajudando ele. Porque ele viu disposição no teu coração. Verdade.
Mas enquanto ele não vê, ele não pode ajudar. Com certeza. É o Deus que tudo vê. Não é bom aparecer de vez em quando? Quem não gosta de aparecer? Quem não gosta de ser notado? Entendeu? Mas tem que ver a motivação, tome cuidado. Opa, já chega, senão daqui a pouco eu estou sendo mais estrela, eu estou sendo mais falado do que Jesus. Tá certo? Tá errado. Então, é igual elogio, né, professor Fabiano? Elogio é bom e nós precisamos de elogio. Elogio sincero. Agora, cuidado para não confundir elogio com bajulação. Tem muito, né? Porque a bajulação, ela está vendo o interesse, é como se falou. Eu vou bajular o meu pastor agora porque eu quero ser consagrado a presbítero no final do ano. Isso é bajulação. Isso não agrada a Deus. É verdade. Subtópico 2, o Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa. O motivo que os impeliu a tal ação, pois vem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração, não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso, praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. Então, quem deseja um dia, né, professor Márcio, ver a Deus, irá produzir aí o melhor para a glória de Deus. É verdade. Que esse é o mandamento, né? O seu trabalho será aí avaliado lá no tribunal de Cristo. É verdade. E se pode ter certeza, tudo que você está fazendo na obra do Senhor, com a intenção, com a motivação correta, de coração para agradar a Deus, vai ter recompensa no céu, né, professor Márcio? Com certeza. Isso é promessa bíblica. Exatamente. Jesus disse que ele vai dizer, entrai para o que está preparado, o reino está preparado para vocês. Exatamente. Que andaram segundo os mandamentos na terra, fizeram. 1 Coríntios, né, 3 e 14, Paulo fala, né? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, sim, esse receberá galardão. É, verdade. Então receberemos galardão no céu. Eu lembrei aqui, professor Fabiano, de muitos casos aí, de pessoas que vão ir para determinadas denominações, aí pegam tudo que tem, vão lá e entregam tudo, casa, carro, dinheiro, entregam tudo. Objetivando alguma coisa na frente. Não dá certo, eles abandonam a denominação e vão para a justiça. Aí eles querem receber tudo de volta, né? Quem está nos assistindo aí já entendeu, já sabe, tem até uns famosos aí que estão fazendo isso. Qual foi a motivação então? Interesse próprio. É a mesma motivação de Ananias e Safira. Exatamente. Só que Jesus teve misericórdia e deixou eles vivos. Exatamente. Entendeu? Então não. Então o que fez, faça por amor e está feito. E espere recompensa divina. Aliás, devemos esperar nada, a recompensa vai vir. Vai vir. É Deus que vai trazer a recompensa para nós. Olha como Deus, Jesus, ele é justo, né? Lembra da passagem lá em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, foi alimentado uma multidão. Quem que distribuiu os pães e os peixes? Os discípulos, os 12 discípulos de Cristo. Sim. Eles distribuíram. No final, quantas cestas sobrou? É verdade. 12 cestas. Era o pagamento do trabalho que eles fizeram ali, ó. Jesus pagou na hora o pagamento. Esse aqui é 12, é de vocês, é o pagamento. Deus, Jesus não deve nada para ninguém. Não. Não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza. Ele disse que se der um copo d'água fria, né, um copo d'água boa para um discípulo seu, já tem galardão na terra. Galardão. Então, já recebe na terra. Exatamente. Agora imagine se essa motivação for certa, além da terra, ainda tem a eternidade, o céu. Exatamente. Então o que nós devemos ter, né, professor Márcio, é uma vida dominada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, para nós não cumprir o desejo da carne, os quais aí não agradam a Deus.
Fazendo assim, É verdade. tendo essa vida dominada pelo Espírito Santo, nós só vamos fazer coisas que agradem a Deus com a motivação certa, que vem lá do coração, obedecendo aos mandamentos de Deus. É verdade. Né? Conclusão da nossa lição. Por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade. Sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então existem pessoas, né, professor Márcio, que praticam princípios certos, né, mas com a motivação errada. É verdade. Existem pessoas também que têm as motivações corretas, né, mas acabam fazendo os princípios errados. Então nós temos que ter a motivação correta e fazer o princípio correto, desde o início ao fim. Assim agrada a Deus, né? É verdade. E a recompensa vem de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.